Os desafios do trabalho voluntário dos juízes brasileiros no exterior. Uma combinação de altruísmo, generosidade e coragem. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos na sede da AMAGES, em Belo Horizonte, de onde vou conversar sobre o assunto com a juíza da primeira vara criminal de Rondônia, em Porto Velho, a mineira Sandra Aparecida Silvestre Torres, que cumpriu importante missão no Timor-Leste de 2004 a 2006. Doutora Sandra, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui. Da mesma forma, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria que a senhora inicialmente contasse para a gente essa experiência, imagino, muito rica no Timor-Leste de 2004 a 2006, que a senhora se viu como juíza internacional convocada pela ONU. Exato. Como a senhora foi parar lá? Então, Timor-Leste sempre foi um lugar do meu interesse desde quando ainda existia, né, a dominação indonésia, com a libertação, inclusive porque nós tivemos um brasileiro à frente da administração provisória, que era o Sérgio Vieira de Mello, e também porque aqui em Minas nós temos um juiz que participou da elaboração da Constituição, e isso me interessou bastante, eu sempre acompanhei. Tinha curiosidade, cheguei a manter contato com o Sérgio Vieira de Mello por e-mail antes da morte dele. Embaixador, né? Embaixador não, ele era das Nações Unidas. Chegou a falecer depois no atentado no Iraque. No Iraque, né? Exatamente esse. E, então, sempre teve dentro, né, do meu interesse e da minha atenção. E quando surgiu a oportunidade, eu me inscrevi para participar como juiz internacional das Nações Unidas, isso em 2004, e lá estive no período de 2 anos. E é uma vantagem porque também o Timor-Leste tem como uma das línguas oficiais, uma delas, o português. Isso eu também achava ao início, embora na verdade muito pouca gente fale português, né, em Timor-Leste. E qual que era assim o estado da justiça no Timor? A senhora foi para substituir os juízes internacionais, foram para substituir os juízes de lá? Originariamente não era bem essa a proposta. Originariamente os juízes internacionais trabalhariam como assessores, né, auxiliando os juízes timorenses, além de compor uma corte internacional para julgamento de crimes graves, como eles chamam, que são os crimes que ocorreram durante a última parte da ocupação após o plebiscito. Crimes de guerra, no caso? Crimes de guerra, E, no entanto, quando eu cheguei, um pouco depois da minha chegada, ao invés de trabalharmos só como uma espécie de assessoria aos juízes nacionais, eles fizeram uma avaliação e nenhum juiz, promotor ou defensor público foi aprovado nessa avaliação que foi feita, que equivaleria, né, uma avaliação final depois de um período de estágio no qual eles já estavam trabalhando. Então houve uma substituição, os juízes internacionais assumiram os tribunais, passaram a ter judicatura para decidir causas cíveis e criminais, enquanto os juízes timorenses foram para uma escola, um centro de formação, onde eles estiveram durante os 2 anos que eu estive lá. Como foi a reação dos magistrados de lá, dos advogados e a população de lá? Foi assim, então, bem foi uma assim? fase muito difícil, né? Porque a situação é uma situação bastante complicada. Imagine vocês, amanhã desce aqui no Brasil, né, um grupo de juízes internacionais e dizem, olha, os juízes brasileiros não têm qualificação, nós vamos afastá-los e a partir de agora nós assumiremos a justiça desse país. É claro que, guardadas as devidas proporções, era um país que estava começando, né, tinha vindo e estava sendo reconstruído após um esforço de guerra. Mas a reação com certeza não foi nem um pouco positiva e nem os juízes e nem tampouco a população, e principalmente os advogados, sentiam qualquer legitimidade nos juízes internacionais que lá estavam. E juízes internacionais podem normalmente, de acordo com a legislação internacional, julgar em outros países? Então, os juízes internacionais, como regra, eles participam de tribunais internacionais, né? Mas eles não teriam judicatura em outro país, nessa esfera criminal e civil, salvo porque lá era um país que estava sendo construído. Então, nem legislação própria eles tinham. Na verdade, o que tinha era a Constituição, que já tinha sido promulgada, era uma resolução das Nações Unidas que organizava a estrutura da nova justiça no país. Agora, também era importante conhecer, para julgar a realidade do país, algumas crenças religiosas, costumes que, com certeza, deveriam influenciar nesses julgamentos. Isso faz muita diferença, porque cada vez mais eu me convenço que o juiz, para ser justo,
para refletir, né, a justiça, ele precisa conhecer o conteúdo do lugar onde ele vive. Eu já tinha tido uma primeira experiência saindo de Minas Gerais e indo para Rondônia, cujas, embora dentro do mesmo país, as diferenças são realmente muito significativas. E essa experiência ela veio a ser muito acrescida com a minha ida para Timor, porque não só as línguas eram diferentes, porque Timor é assim, escolhido na Constituição timorense, consta 2 línguas como sendo as línguas oficiais, que é o português e o tetum, uma das línguas locais. Além disso, na época que estávamos lá, eram línguas de trabalho, o Bahasa indonésio, que é a língua da Indonésia, e o inglês. E além disso, são 32 dialetos. Eu trabalhei no interior, em 2 distritos especificamente. Nesses distritos, ninguém fala nem português e nem tetum. Só teve que aprender algum idioma desses. Eu aprendi do tetum, que é a língua principal, mas mesmo assim isso não me possibilitou nem de longe trabalhar como deveria ser. Nós trabalhávamos com intérpretes, num país em que não havia intérpretes, onde tudo estava começando. Então, realmente era um trabalho bastante duro e adverso. E temos da estrutura do judiciário de lá. Havia recursos para isso? Olha, Dília capital tinha um tribunal já constituído, Balcal, que é uma segunda comarca, a segunda maior comarca do estado também. Suai tinha um tribunal, embora não em funcionamento, que é a comarca onde eu trabalhei, mas principalmente a Oicusse, que é uma cidade que fica num enclave dentro da Indonésia, não tinha nada. Eu brinco que as primeiras cadeiras, né, para eu fazer julgamento, para a gente sentar juiz, promotor e defensor, nem era o público, que o público sentava no chão. As primeiras cadeiras tiveram que vir emprestadas, né, da casa do meu atual marido, que na época também morava lá, e foi quem nos cedeu as cadeiras para fazer os julgamentos. Ele era juiz também? Não, ele era militar do Exército Português, trabalhando em Timor. E ele é português? Português. Muito bem. Doutora Sandra, fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a falar um pouco mais das condições de trabalho e das contribuições e também do que a senhora aprendeu nessa experiência no Timor-Leste. A gente volta em instantes.